E aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Agora eu vou falar um pouco sobre o índice de assimetria de Pearson. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem um outro cálculo que eu meio que já conhecia, que era o índice de correlação de Pearson, que é o quanto que duas variáveis elas estão correlacionadas uma com a outra. Só que aqui eu tenho o índice de assimetria. O que carambas é o índice de assimetria? Por que eu quero medir a assimetria? Eu quero saber o quanto que meus dados estão jogados antes ou depois da minha mediana. Então eu posso ter distribuições à esquerda, quer dizer, à direita, posso ter assimetrias à direita, eu posso ter assimetrias à esquerda, ou meu dado ele pode ser em formato de sino, ou ele pode ser simplesmente reto. Eu só tenho um dado simplesmente reto, não tenho nenhum tipo de variação nele, o que é muito difícil, dependendo do que você estiver analisando. E para que carambas que serve o índice de assimetria? Eu quero saber o quanto que os meus dados estão jogados para a esquerda da minha mediana, para ser mais exato, e quanto que eles estão jogados à direita, só que isso sobre desvios padrão. Então, eu tenho um índice de assimetria de Pearson, então eu tenho um índice de assimetria, que como é que eu calculo este bendito? São 3 vezes a diferença entre a minha média e a mediana, ok? Mediana dividido pelo quê? Pelo meu desvio padrão. Só que vocês podem ver que é um índice aqui. Aqui ele vai voltar o índice de assimetria de Pearson. Vocês podem ver que aqui eu estou usando média, eu estou usando mediana. Mediana não, desculpa. Estou usando o meu desvio padrão. Então eu tenho que realmente tomar cuidado. Se eu estou tratando de um desvio padrão amostral ou se eu estou tratando de um desvio padrão populacional. Então realmente existe a diferença entre eu pegar e fazer o cálculo. Vou só escrever média aqui, tá? Que é de mediana dividido pelo meu desvio padrão. Então existe realmente essa diferença. Mas é pouca diferença? É pouca, mas ela existe. Então você tem que tomar cuidado se você está fazendo o cálculo amostral ou se você está fazendo o cálculo populacional, tá? Porque uma coisa é você estar dividido por n e outra coisa é você estar dividido por n-1. Beleza? Sendo que o n-1 é o amostral e o n é o populacional. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de você estar fazendo esse dado, porque uma pequena variaçãozinha ainda assim é um número que tem que ser considerado, tá? Então como é que funciona esse bendito desse índice, esse índice de assimetria? Então eu vou ter dados mais ou menos entre -3 até 3. Lembra dos desvios padrão? Um desvio padrão, dois desvios padrão, 3 desvios padrão e assim por diante. Eu vou ter mais ou menos essa minha variação. Então, se os meus dados eles estão para negativo, eles estão pendendo, vamos dizer assim, para a minha esquerda. Então, se tiver positivo, eles estão pendendo à minha direita. Deixa eu só ver se eu não estou falando bobagem. Não estou falando bobagem. Se eu tenho positivo, eles são assimétricos à direita. Se eles são negativos, eles são assimétricos à esquerda. Se é 0, ele não tem variação nenhuma. Ok? Então, se eu tenho, por exemplo, os dados eles são simétricos, eu tenho uma variação, o mal tem uma variação entre eles. Então, vocês podem ver que essa diferença entre média e mediana, se os dados forem o mesmo, se a média e a mediana for igual, vai ser 0 aqui em cima. 3 vezes 0 é 0. Se eu tiver uma diferença muito pequena, inclusive pode ser também que meu desvio padrão também seja pequeno graças a isso, pode ser que meu desvio padrão seja pequeno graças a isso, então eu vou ter uma variação bem pequena. Às vezes pode ser que ele esteja mais à esquerda, às vezes pode ser que ele esteja mais à direita. Beleza? Então vamos fazer aqui uma breve demonstração. Eu tenho aqui alguns dados que eu gerei aleatoriamente, tá? Então não tem nenhuma... Eu não sei também quais são os dados que estão aqui, quais são os resultados. Eu simplesmente só os gerei, Como que você gera? Você simplesmente vem aqui, você coloca aleatório entre, aí você coloca o quanto que é o valor inferior, qual que é o limite superior, aperta Enter e roda, que ele vai voltar. Aqui eu fiz altura, aqui eu fiz peso, e aqui no salário eu realmente pendi o dado para ele ser maior para
direita, tá? Então eu joguei, tem um pedaço aqui que eu joguei uma média maior. Então vamos lá, o que eu preciso aqui, como já está dizendo na fórmula? Eu preciso da minha média, eu preciso da minha mediana e eu preciso do meu desvio padrão. Então eu preciso da minha média, eu preciso da minha mediana e eu preciso do meu vou chamar de desvio padrão, tá bom? Desvipad. E eu vou considerar ele como se ele fosse o amostral, ok? Eu não vou considerar como se ele fosse populacional. Então vamos lá, qual que é a média da minha altura? Então eu venho aqui, média, abro parênteses, venho até aqui na altura, Ctrl Shift para baixo. Aí ele já vai até o 201, que é o que eu tenho. Aperto Enter e eu já tenho a minha média, 160,97 centímetros, ok? Então como que eu faço para o peso? Eu simplesmente só arrasto para a direita e o salário mensal eu arrasto para a direita também. Vocês podem ver que ele vai do C3 ao 201 e aqui do C3 ao 201 também, beleza? Agora se eu vier aqui, eu simplesmente só copiar e colar, ele vai do B4 ao 202. Não é exatamente isso que eu quero. Eu quero que venha aqui e eu quero pegar a mediana neste caso. Eu venho aqui e só escrevo med. Eu pego a mediana deles, mediana 161, 81 e 3.482 reais. Essa é minha média, essa é minha mediana, essa é minha média, já tem aqui em cima, eu já tenho minha mediana e agora eu vou tirar o meu desvio padrão, desvipad, neste caso eu vou colocar amostral, tá? Então eu vou vir aqui, vou simplesmente selecionar, Ctrl Shift, clica para baixo, com a setinha para baixo, né? Aperta Enter. E aí ele vai mostrar o desvio padrão. É que aqui ele está em porcentagem, na verdade eu quero só o número. Beleza? Aí se eu vier aqui eu arrastar para a direita, eu já vou ter a fórmula de todos eles. Ok? Então eu já tenho os meus valores, os valores que eu gostaria, que é a média, a mediana e o meu desvio padrão. Então, só da gente já ter analisado os outros vídeos que eu falei sobre média e mediana, né, vocês podem ver, por exemplo, aqui eu tenho de altura, a minha média ela é 160, a minha mediana é 161, 160 e 161, a média mediana mal tem variação. Então vocês podem ver que a distribuição está quase em sino. Né? E o meu desvio padrão ele está em 23. Beleza? Então os desvios padrões que eu tenho são 23 positivo, 23 negativo. Okay? O que não é muito. Se vocês pegarem, por exemplo, se nós voltarmos a fazer o coeficiente de variação, então coeficiente de variação, eu simplesmente pego o quê? Eu pego o meu desvio padrão e divido pela minha média. E eu posso arrastar aqui nos 3 e vocês podem ver que isso daqui é em porcentagem, tá? Eu vou colocar aqui mais casas decimais e vocês podem ver que a variação que eu tenho entre os meus dados não é tão grande. Ó. Em altura, 14, aqui em peso eu já tenho 24, já tenho uma variação maior. Já em salário mensal eu propositalmente coloquei uma variação maior. Tá? Então na metade, acho que foi do 80 ou do 90, eu coloquei um salário maior mesmo aqui. Eu realmente forcei ele para ter um valor maior, um pedaço dele tem um valor maior. Então, aqui vocês podem ver que média e mediana é praticamente igual, tá? É praticamente igual mesmo, 160 e 161. Peso aqui é pouco, né? Entre a média e a mediana também, tem 81 e 84. E vocês podem ver aqui que o salário mensal já é um pouco maior. Eu tenho em torno de R$300 a mais na minha mediana. Então a média dos meus salários ele é realmente para minha esquerda. Eu tenho mais salários menores do que salários maiores. Beleza? Eu realmente forcei aqui salários acima porque mais para baixo eu joguei salário ó, de 3 mil, 4 mil, 5 mil. Eu realmente fiz isso. Beleza? E o quociente de variação aqui ele é alto, ele é 44. Então eu tenho um quociente de variação muito maior. A variação dos meus dados é maior do que a dos outros. Agora vamos lá para o nosso bendito nosso índice de assimetria de Pearson. Então, como é que eu calculo este bendito aqui? Se nós voltarmos para a nossa fórmula, é 3 vezes a diferença entre a média e a mediana, né? A média menos a mediana, dividido pelo nosso desvio padrão. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou realmente colocar aqui, abrir parênteses, 3 vezes a média menos e o resultado dela, tá? A média menos a
nossa mediana, fecho parênteses, ok? Fecho aqui, porque são 3 vezes esse resultado dividido pelo nosso desvio padrão, neste caso desvio padrão amostral. E eu vejo aqui. Como eu disse, como a minha média e a minha mediana ela é baixa, a diferença entre eles é muito pequena, aqui é menos de 0,3, 0,03 aqui, então o índice de assimetria é muito pequeno. Então eu tenho pouquíssimos dados assimétricos, ele está quase uma distribuição em sino. Se eu vier aqui e eu arrastar para a direita, ok? Eu tenho 4, 7, então eu tenho uma assimetria à direita. Vocês podem ver que a nossa mediana ela está à esquerda da média, né? Então eu tenho aqui a minha mediana e a minha média ela está à direita, então eu tenho dados puxando ela para a minha direita. Aqui é a mesma coisa, eu vindo aqui arrastando, vocês podem ver ó, que eu tenho muito mais, a minha média é menor que minha mediana, então eu tenho muito mais salários arrastando para baixo, né, do que o contrário. Então eu tenho aqui, ó, vocês podem ver que o índice de assimetria ele é menos 65, então ele é um assimétrico à esquerda. Eu tenho muitos dados jogando ele para cima. Beleza? Então vocês podem ver aqui, ó, a média, a diferença aqui é bem pouca, por isso o índice de assimetria de Pearson é pequeno. A diferença aqui é um pouquinho maior, né? São só 2 nele, então você tem um índice de assimetria de 0,4, quase 0,5, e aqui eu tenho praticamente igual esse, só que jogado para a minha esquerda. Beleza? Menos 0,65. Ok, meus amores? Só uma última coisinha. Vamos só ver como é que ficariam esses gráficos. Eu ainda não expliquei sobre quartis, etc. Mas eu quero mostrar graficamente esses benditos. Eu vou inserir aqui um gráfico, que é um gráfico de... Cadê? Caixa. Que neste caso o título do gráfico aqui é... Nós estamos tratando de altura em cm, beleza? Nós temos aqui um grafiquinho bem feinho. Quando eu falar sobre desvios, né? Desvios não, quartis, etc., vocês vão entender um pouquinho melhor. Então eu tenho aqui o nosso gráfico da nossa altura. Eu vou fazer agora o gráfico do peso, ok? Eu vou inserir aqui um gráfico de caixa. Neste caso aqui é o peso. Ok, vou copiar, vou jogar lá para cima. Vou colar aqui na frente. Vou tirar aqui e vou só diminuir um pouquinho esse bendito. Tá? Tem aqui o peso. E agora eu vou fazer dos salários. Vou lá para baixo e eu vou arrastar aqui para cima. Pronto. Aí eu venho aqui, inserir gráfico. Neste caso vai ser um gráfico de caixa. Cadê o gráfico de caixa aqui? Ó? E aqui vai ser salário. Salário mensal. Então, o que eu tenho aqui neste bendito desse gráfico? Tá? Já meio que resumindo aqui para vocês. Se nós olharmos o gráfico, podemos ver que temos as benditas das divisões deles. Deixa eu só arrastar mais um pouquinho para cima. Deixa eu arrastar só mais um pouquinho para aqui, para cima, este último aqui. Pronto. Então, a escala deles está do 0 até o 250 neste caso. Então, vocês podem ver que esse xzinho aqui é a média e o traço, neste caso, é a mediana. Vocês podem ver, ó, 161 e a média 160. Vocês podem ver que, ele está distribuído praticamente uniforme, né? Então eu não tenho uma distribuição muito grande, eu não tenho dados muito longe da minha média, eu não tenho outliers, por exemplo, eu não tenho eles, e a média e a mediana está quase no mesmo lugar. Agora, se eu pegar aqui as do peso, vocês podem ver que o quê? A mediana, ela está maior que a minha média. Menor que minha média, desculpa. Então eu já tenho alguns dados que elas empurram a minha média
para, neste caso, para maior, né? Então eu tenho números que eles estão puxando a minha média para cima. Já quando eu estou tratando aqui do salário mensal, vocês podem ver que existem muito mais salários menores, né? Vocês podem ver que existem muito mais salários que estão abaixo da minha mediana. Neste caso aqui eu tenho muito mais gente mais pesada, vamos dizer assim, que são valores que estão acima da minha mediana, por isso arrasta a minha média acima, e aqui neste caso eu tenho muito mais salários que estão abaixo da minha mediana, né, por isso que arrasta a minha média para baixo, mas nada que fuja ao ponto de ter algum determinado outlier ou alguma coisa do tipo. Mas isso eu vou ensinar para vocês como ver outliers aqui dentro deste gráfico, como ver quartis, etc. nos próximos vídeos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que esse arquivinho aqui está no GitHub. Caso vocês queiram, vocês podem ir lá e baixar. Beleza? Beijos na bunda, até mais!